Nunca retorne aos lugares onde você já foi feliz, porque nesses lugares certamente já não mora mais a felicidade. Para ser sincero, nem mesmo a sombra do que já foi aquela felicidade. A depender do cenário, talvez somente os escombros do que foi aquela felicidade. Mas a felicidade em si, ela já não existe mais. O Heráclito vai dizer que é impossível você entrar no mesmo rio duas vezes, porque ao tentar fazer pela segunda vez, já não são mais o mesmo nem o rio, tampouco você. O rio porque as águas correm e, portanto, já não é mais a mesma água da primeira vez. Você porque teu corpo é um organismo vivo o tempo inteiro regenerando células e trocando de células o tempo inteiro, tá? E porque os teus pensamentos mudam, as tuas convicções elas mudam, o teu eu vai sofrendo mudanças ao longo do tempo. Então, você já não é mais o mesmo de ontem e tampouco você é o mesmo de um ano atrás, ou em alguns casos, né? Por exemplo, 15 anos atrás. Eu juro pra vocês que eu queria muito ter feito esse vídeo a caminho da academia. Eu até pensei, peguei aqui o meu tripé que tá segurando a GoPro, peguei o telefone pra gravar, e eu ia pra academia gravando, só que eu realmente achei que seria muito mais assertivo pensar com um pouco mais de silêncio, um pouco mais de plenitude sobre esse assunto, porque esse assunto ele é muito importante pra mim, cara. Cometi esse mesmo erro de viver o tempo inteiro, né? Vivi mais de uma década da minha vida tentando voltar ao passado. E não, eu não estou falando isso em caráter figurativo. Eu literalmente passei anos da minha vida tentando voltar ao passado. E como eu fazia isso? Passei muitos anos da minha vida me recusando a viver no presente. De modo que eu sempre estive constantemente dando gatilhos na minha cabeça, né? Através de leituras, fotografias, visitas aos lugares marcantes para minha vida, no intuito desesperado e constantemente frustrado de tentar voltar a uma época que já passou há muitos anos, entendeu? E quando eu falei para vocês 15 anos como um exemplo, isso não foi aleatório, foi porque eu passei muitos anos da minha vida idolatrando um passado que me ocorreu no ano de hoje, há 15 anos atrás, entendeu? Vou contar um pouco da minha história. Quando eu era adolescente, que eu tinha 16 anos de idade, eu lembro que eu fiquei muito apaixonadinho por uma menina do meu colégio. E essa paixonite que eu tive no colégio, ela acabou se transformando em algo muito doentio, muito, como dizem por aí, né? Se transformou em uma obsessão minha. Calma, fique tranquilo, eu nunca stalkeei a menina, eu nunca persegui essa menina, eu nunca fiz nada, eu nunca nem tentei nada, tá? Eu lembro que eu me abri pra ela uma única vez, de uma forma bem desastrosa, bem desconfortável. Ela me rejeitou e eu fiquei em paz com aquilo. Não em paz pela rejeição em si, mas eu fiquei em paz em relação a ela. Tipo assim, eu jamais faria nada com ela porque ela me rejeitou, como tragicamente acontece em muitos cenários mundo afora, e isso é muito triste, entendeu? Mas não, o ponto-chave é que aquela experiência ela causou uma mudança na minha cabeça, né? Uma mutação, uma transmutação, na verdade, né? Em que eu não conseguia mais ver graça no presente e não conseguia mais me animar para o futuro. E eu passei muitos anos da minha vida negando o presente e, portanto, o futuro. E a minha vida estagnou durante uma década. Para vocês terem uma ideia, eu passei por dois relacionamentos com a minha cabeça constantemente no passado. Eu passei esses 10 anos simplesmente não me conectando com o que era o presente e simplesmente ignorando o que seria o futuro, cara. E quando eu observo as pessoas de modo geral, por mais que essa minha situação ela seja muito extrema, né, e ao mesmo tempo extremamente superficial, tipo assim, poxa, deixar de ver o presente e ser alheio ao futuro por causa de uma paixonite por uma garota do ensino médio, entendeu? Só que as pessoas elas sofrem desse mesmo mal em doses homeopáticas, né, cara? A gente vive uma vivência cotidiana moderna, né, por assim dizer, em que as pessoas elas possuem um saudosismo tremendo, né, cara? E isso faz se refletir, por exemplo, na forma como as pessoas se vestem, na forma como as pessoas, de repente, lidam com as artes visuais, como as pessoas lidam com seus ambientes profissionais e ambientes sociais. E eu vejo que muitas pessoas sofrem, cara, com essa questão, né? O saudosismo, ele é um mal compartilhado por muita gente, né, cara? Você certamente conhece uma pessoa que ela não consegue ouvir músicas novas, uma pessoa que ela não consegue ignorar o passado. O passado está sempre em constante contato com aquela pessoa, através de música, através de fotografias, às vezes através até mesmo da forma como a pessoa lida com o ambiente onde ela mora. Tudo ali é sempre remetendo ao passado. E claro, eu não estou dizendo para vocês que a gente tem que ignorar o passado, né? Por exemplo, o passado ele é parte de quem fomos e
Só que desse ponto em diante, né, até o próprio cantor Belchior tem uma frase que eu acho sensacional, e essa frase eu passei muitos anos renegando-a, né, e eu lembro que eu escutava essa frase numa música, aquilo me causava repulsa, né, porque eu me recusava a me desligar desse passado, que diz que o passado é uma roupa que não nos serve mais. Eu tive a ideia de falar sobre isso porque eu vi um vídeo, cara, esse foi ontem, na verdade, né, eu estava voltando da cidade, ali do centro de Alcântara, e basicamente era o seguinte, o cara ele pegou uma fotografia de uma casa muito, muito humilde onde ele viveu, entendeu? E nessa fotografia tava ele ali adolescentezinho, mais ou menos uns 13 anos, de repente quase 14, e um monte de tio, tia, né, avó e tudo mais. E a casa era muito humilde, cara. E lá assim, a fotografia aparecia, né, na tela. Quando ele baixava a fotografia, que ele revelava o que estava atrás da fotografia, era a casa completamente abandonada, deteriorada, cheia de mato, cheia de fezes de morcego, caindo aos pedaços, totalmente tomada pelo mato, cara, quase não dava pra entrar. E uma música, né, do Agnaldo Timóteo, né, que é uma versão em português da música The House of the Rising Sun, né, A Casa do Sol Nascente. Vocês devem conhecer essa música, né, eu não vou poder colocar por causa de questões com direitos autorais. E dava um ar fúnebre, um ar melancólico, em que basicamente aquilo era quase uma ode ao passado e totalmente uma. Não sei como eu deveria chamar, cara, mas é quase como se fosse um rompimento, né, com as pazes, né? Como se ele tivesse de mal com o presente. Porque todos nós vivemos a nossa vida inteira com essa sensação de que o passado sempre foi o melhor. Ah, e porque, nossa, a minha adolescência é que foi a fase boa da minha vida. Inclusive, eu sou um cara que eu sofro um pouco desse mal, em que eu acho que a adolescência foi a fase feliz da minha vida, né? E que a vida adulta, na verdade, é um martírio. Não que seja necessariamente um martírio, mas a vida adulta ela não tem mais a mesma emoção, né, cara? E que se você for olhar pela psicologia, isso faz sentido. A adolescência é a fase ali da descoberta, né? As emoções são marcadas pelas experiências primárias, geralmente, entendeu? Tudo que é a primeira vez tende a ser mais marcante na nossa vida, né, cara? Então as experiências que a gente tem na vida adulta, muitas a gente teve pela primeira vez na adolescência. E a fase da descoberta, junto com emoções constantes e uma vida incerta, que geralmente pauta a adolescência, são a fórmula perfeita pra gente chegar na vida adulta e perceber que tudo aquilo que viveu na adolescência não só mais não volta, né, não volta mais, mas também nada que a gente vive na vida adulta, é muito raro alguma coisa que marque a gente com a mesma emoção da adolescência. Sem contar que a gente ainda tá naquela fase em que o nosso córtex pré-frontal ainda não se solidificou, né? E a gente é muito refém das emoções na adolescência. Então a gente tende a chegar na vida adulta e olhar para o passado com essa percepção de que o passado sempre foi o melhor. Só que quando eu paro para refletir sobre isso e a aplicabilidade disso tudo na vida adulta e no presente, cara, é complicado, porque no final das contas, cara, ser adulto é uma coisa meio cinzenta, entendeu? No modo geral. Muitos de vocês estão aí trabalhando, muitos de vocês estão criando filho, num casamento, de repente, já meio pacato, de 5 anos, uma década ou mais. E a gente vive sempre nesse eterno contraste. Poxa, o passado era essa emoção, a descoberta. Todo ano era uma nova descoberta, né? Todo ano que a gente mudava de série, uma classe nova. E a gente tava sempre tendo esse choque, né? Sair da zona de conforto de uma nova classe, um novo ano letivo, de repente uma nova experiência que viria a acontecer, né? Uma nova paixonite a viver, um novo namorico de colégio, uma nova situação, né? Um novo modelo ali de sociedade. Todo ano era diferente, né? A gente tinha essa noção de que todo ano era uma sociedade nova. E que as experiências elas iriam se abrir pra gente à medida que a gente fosse ficando mais velho. O que será do colégio depois que a gente terminar isso aqui e ir pra vida adulta? E você chega na vida adulta e percebe que a coisa é meio estacionária, ela não sai muito do lugar. A menos que você se proponha a viajar e tentar uma nova carreira depois de vários anos numa indústria. A verdade é que a vida adulta ela é meio cinzenta assim, e a gente precisa fazer as pazes com essa questão. Novamente, quando eu volto no Belchior, o passado é uma roupa que não nos serve mais, entendeu, cara? Eu acho que por mais que a gente não consiga, de repente, se livrar por completo desse sintoma de saudosismo, não que o saudosismo seja uma coisa ruim em si mesma, sabe? Mas o excesso, né? Você se entorpecer desse saudosismo, isso atrapalha muito a sua vida adulta, né, irmão? Eu sei porque, novamente, eu passei por isso durante 10 anos. Imagina você viver um relacionamento mastigando o passado. Poxa, sabe?
ficar vendo fotos da pessoa que você gostava e ver que ela tá, nossa, mano, nossa, ela tá casando, ela tá grávida. Eu passei por tudo isso, cara. E eu me recordo quando eu tinha 16 anos, eu falei assim, poxa, ela não me quis. E eu chorava, porque eu pensava assim, cara, não, você não tá entendendo, eu chorava mesmo. Eu falei assim, poxa, um dia ela vai ter um namorado e ela vai amá-lo de verdade e ela vai ter filhos com ele. Eu vi tudo isso acontecer, cara, porque são 15 anos, entendeu? Então eu vi tudo isso acontecer. E hoje, olhando pra trás, eu dou muita risada porque eu falo assim, mano, olha como é que as pessoas, elas têm a capacidade de simplesmente ignorar o presente e ser alheio ao futuro por causa de lembranças do passado, né, cara? Eu conheço pessoas que vivem e viveram a vida inteira, né? Pessoas que já têm mais de 50 anos que viveram a vida inteira, sabe? Com a cabeça no passado e vendo o presente quase no modo bypass, né? Quase no modo passivo, né? Não olhava sem olhar a vida acontecendo no presente e os anos vão passando, cara. E sabe o que acontece? Eu acabo tendo que voltar, né? Em um vídeo que eu fiz uma vez, né? Em que, por exemplo, uma enfermeira, ela escreveu um livro contando, por exemplo, experiências que ela teve conversando com pacientes terminais e o que essas pessoas queriam fazer da vida, entendeu, cara? E quando você simplesmente observa isso, nenhuma pessoa, por exemplo, diz que queria, por exemplo, poder voltar no passado para comprar um carro novo, sabe? Aquele carro que ela não comprou, ou para de repente ter trabalhado mais na empresa que ela trabalhou. As pessoas só queriam, de repente, viajar mais, poder se declarar para uma pessoa que não se declarou, entendeu, cara? Os desejos dela são totalmente, às vezes, não tão materialistas, entendeu, cara? São tão meramente humanos e cotidianos, coisas simples que a gente às vezes tende a ignorar ao observar a vida por uma ótica tão quadrada, entendeu, cara? Tão cinzenta. E, cara, desculpa, mas o intuito desse vídeo não é, por exemplo, de trazer uma perspectiva que vai mudar a sua vida, mas eu só quero te apontar para essa questão e, de repente, fazer você se questionar, né? Fazer você, de repente, sair desse vídeo com a perspectiva de, por exemplo, olhar para situações cotidianas com mais beleza, entendeu, cara? Porque, novamente, voltando ao Schopenhauer, né, cara? Porque no final das contas, a vida ela é uma eterna oscilação. Nós somos, né, uma eterna oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. De repente, no futuro, a tua saudade vai ser desse tempo que você tá vendo agora, entendeu, cara? Porque quando você estava entediado naquele passado que hoje é a tua saudade, você não sabia que isso ia acontecer. Depois que eu aprendi isso, eu passei a observar isso com mais cuidado, tá? Tanto que eu já até falei aqui no canal uma vez que eu vivia puto no meu trabalho que eu trampei de 2018 até 2020 e às vezes eu ficava revoltado lá na rampa de carregamento, mas eu sabia que quando aquilo acabasse, um dia eu ia olhar no futuro eu ia olhar pra trás e falar assim, poxa, aquele tempo foi bacana, apesar dos pesares, entendeu? Apesar das dificuldades. Então, de repente você hoje está numa situação complicada, mas no futuro você vai olhar para trás e vai ter um certo elo por esse momento, entendeu? Você, de repente, aí que hoje briga com seus pais, porque você não tem tanta privacidade, você quer morar sozinho, como eu já passei por isso durante muitos anos da minha vida, e hoje moro sozinho. E eu sei que no futuro eu vou olhar para a época que eu morava com minha mãe e vou ter saudade, certamente no dia em que ela se for, sobretudo, que eu for um cara já de idade, entendeu, cara? Então, eu acho importante você observar a vida agora no presente e saborear as pessoas agora no presente. As experiências, as companhias que você ama, entendeu, cara? Porque, normalmente, não somente o passado já é uma roupa que não nos serve mais, mas você ficar voltando, né? E quando eu falo voltar nos lugares que foi feliz, não precisa ser um lugar físico, entendeu, cara? Igual eu ia, por exemplo, lá no meu colégio, depois de vários anos que já tinha acabado, que já tinha me formado, e já tava trabalhando, fiquei desempregado, eu ia lá pra ficar pra frente do colégio, eu já com porra, mais de 25 anos na cara, sentava na frente do colégio, ficava lá tentando reviver aquelas lembranças, sabe? Com gatilhos. Cara, não precisa ser isso. Só o fato de você ficar revisitando memórias e épocas através de música, de filmes, de fotografias. O que fazer de forma homeopática e com cautela não tem problema, mas fazer isso com constância, esquecer o presente e viver só no passado, cara, vai fazer você se arrepender amargamente quando você for um dia, de repente, alguém mais velho, um cara de meia idade, uma mulher idosa, e você olhar de repente pro passado e perceber, caraca, eu não curti tanto a minha família, a minha mãe, porque eu tava entorpecida com uma ideia de querer morar sozinha ou sozinho, e de repente eu podia ter aproveitado mais o meu ambiente de trabalho aqui, que, poxa, não era tão ruim, né? Hoje, de repente, o trampo que eu tô, eu me sinto mais vazio, mais vazia, né? Não aproveitei tanto. Ou você, de repente, se realizou, tá num trampo maravilhoso, mas você fala assim, poxa, eu podia ter aprendido um pouco mais com aquele perrengue. E eu fiz isso, e eu sou muito feliz por ter feito isso. Eu curti cada segundo dos perrengues que eu passei naquele trabalho, assim como hoje em dia eu tento curtir cada segundo dos dias monótonos e cinzentos que eu vivo, entendeu? Porque a gente é assim. A gente nunca dá tanto valor pro presente enquanto ele não se torna memória. Essa é a verdade. Quando a gente chega no futuro, é que a gente olha pro passado e com aquele elo, nossa, como aquela época era bacana, não era?
Então, cara, curta as pessoas, irmão. Entendeu? Desculpa se esse vídeo ficou deveras filosófico, meus queridos, mas eu acho que certos temas eles pedem essa aura, né, de filosofia de boteco, né, de um sábado qualquer. Eu vou botar meu sapato pra academia, tá? Desculpa não gravar na rua, mas eu não acho que eu ia ter essa capacidade de raciocinar com essa profundidade se eu tivesse em meio ao barulho dos carros e a ventania e tudo mais. Então, tô indo nessa, meus caros. Tamo juntos e eu fui.